Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, depois de suas férias, de volta, Márcio Gomes. Como é que foi de férias, Márcio? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com aspas, né? Como dizem. Agora, eu voltei de férias agora tirei férias em janeiro e como eu tenho que ir na redação, né? Eu fico pensando que bom seria tirar férias agora, nem tanto para descansar, mas só para não precisar sair de casa. Não sei como é que o Márcio e os ouvintes estão. Eu estou apavorado com os números da Covid em Porto Alegre. Mas deixar a Covid de lado para falar de algo um pouco mais light, né? Serial Killers. Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai pegar como gancho duas séries que estrearam há relativamente pouco tempo na Netflix. Uma é Night Stalker e a outra é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Essa segunda não é necessariamente uma série sobre serial killer, mas a gente vai discutir um pouco isso depois também. A gente vai falar um pouco sobre esse formato de série, né? Essas séries documentárias, né? Não é série ficcional, que a gente vai falar só de documentários sobre serial killers, por que isso acaba atraindo tanta gente, fazendo tanto sucesso. O Night Stalker até não chegou a figurar no top 10, mas o do Cecil chegou a pintar ali. Mas não chega a ser uma novidade, assim, vários seriados desse tipo, Ted Bundy, o Making a Murderer, todos eles fazem sucesso. O crime Família Americana, eu vou procurar o nome aqui que eu já esqueci. Mas enfim, a gente vai falar desse formato aí de documentário sobre serial killers, por que isso interessa, cai tanto no gosto do público, certo? Então, sobe a trilha e vamos lá. Buenas, o formato não é novo, né? Acho que na TV americana essa coisa de seriados policiais já vem há muito tempo. O que existe agora é um aperfeiçoamento dessa fórmula, que não só para casos policiais mais cotidianos, assim, como perseguições de carro e tal. Isso nos Estados Unidos já tem há muito tempo. Mas esse formato agora de estudar mais, tentar tanto um viés de mistério quanto um viés psicológico da coisa, e aí a gente fica um pouco na questão da ficção, né? O Mindhunter, acho que é a série que mais deixa claro isso. Esse viés, assim, sobre os serial killers. Serial killers é algo que também na cultura ocidental já vem de, pelo menos, sei lá, desde a década de 70, mas se a gente considerar o Jack o Estripador um serial killer, vem de muito, muito, muito antes, né? Tô dizendo assim, vem de relativamente recente nessa coisa do criminoso ficar famoso por si só. Eu não sei como é que tu prefere, Márcio, a gente fala um pouco no geral e depois entra nas séries, ou o contrário? Quem sabe a gente fala um pouco dos seriados e aí depois vai pro geral, né? Porque daí a gente expande. Pode ser? Pode ser, Pode né? ser. Vamos começar com talvez aquele que não seja tanto sobre serial killer, e aí já vai minha crítica desde o começo, que é o Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Ele é todo centrado num dos grandes mistérios da internet, por assim dizer, que foi a morte da canadense Elisa Lam. Ela faleceu no Hotel Cecil, que é o hotel referido no título. Por que é uma coisa tão misteriosa? Porque a internet fez disso um grande mistério. Ela morreu em 2013 e aí surgiram imagens dela no elevador do prédio, um tanto quanto estranhas as imagens. Ela parecia fugir de alguém ali e estava meio desorientada, e aí depois o corpo dela apareceu na caixa d'água do hotel. E aí ficou uma investigação da internet querendo dizer o que era, o que não era. O seriado é centrado nesse caso, mas ele também fala do hotel em si, né? Que é um hotel que vem de muitos anos, lá dos anos 30, eu acho, né? 30 ou 20 que eles falam, né? Isso. E ali nos anos 80 virou meio que um covil de figuras perigosas, depois passa por várias reinvenções. Deixa o Márcio falar um pouco, porque eu não gosto de começar o programa já descendo a lei. Eu acho que
a série sobre o Hotel Cecil, né? Ele parte do princípio do grande mistério que foi especificamente do vídeo do elevador, que foi quase que um vídeo viral, que mesmo após o caso ter sido solucionado, né, as pessoas anos e anos depois assistem o vídeo, provavelmente depois que a série for para a Netflix, as pessoas ainda assistem o vídeo e tecem teorias, sejam elas sobre questões de crime, ou seja, por teorias sobrenaturais, sobre por que a menina tá naquela cena do elevador ali, entrando e saindo. Realmente é uma cena que parece saída de um filme de terror, especialmente daqueles filmes de terror com câmera na mão, né? Aquela coisa meio David Lynch, bruxa de Blair, atividade paranormal, aquelas coisas assim, tem aquele clima assim, né? Embora seja um vídeo real, né? E a série meio que surfa nessa vibe, assim, né? Tanto é que o trailer da série, ele em nenhum momento ele fala em investigação e ele toca nos pontos principais que a série vai desenvolver ao longo dos 4 episódios. Ali ele cai nessa coisa meio que do hotel maldito ali, né? Fica meio que o hotel que abriga serial killers e que abriga suicídios, como se fosse o hotel do Iluminado, assim, né? Aquele hotel amaldiçoado e tal. Então, eu acho que tem um pouco esse clima de terror, assim, para tentar cativar as pessoas, né? Como se fosse necessário isso para que tu conseguisse colocar ele no top 10 ali das séries mais vistas. E meio que funcionou, porque foi o que aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora. Só que a história é menos assustadora, né, e mais triste, na verdade, né, toda a história do desaparecimento ali, né, e talvez por isso seja o grande problema da série, assim, ela acabou se tornando muito mais apelativa do que deveria ser, assim, especialmente se a gente comparar com as outras séries de crime que a gente vai discutir depois, assim, né, eu acho que eles quiseram surfar nessa onda do terror ali, do suspense e tal, e embora eu acho que tenham tocado em alguns pontos importantes ali, da questão da investigação paralela ali, dos detetives de internet ali, todo aquele, mas mesmo isso ficou muito no superficial, assim, não sei, eu realmente esperava um pouco mais do documentário, assim. Eu acho que tu tocou, eu tava procurando o termo, acho que tu achou o termo ideal. Ela é apelativa. Ela é uma série que, e o pior de tudo é que eu acho assim, tem uma boa história ali. Tinha uma boa história para ser contada sem tu precisar ser apelativo. Porque ele trata de um grande mistério que, no fundo, ele já sabe que não é um mistério, sabe? Ele já sabe as respostas. Mas até aí tudo bem, tem outras séries que tu constrói, tu já sabe, óbvio que tu já sabe a resposta, porque é um documentário, mas tu parte de um princípio, tu não joga o espectador por um lado para depois surpreender ele dizendo, não era nada disso. A série, ela começa um pouco com essa levada do hotel antigo e maldito, aí depois ela vai para uma parada assim, não, quem sabe tem um serial killer, não, quem sabe ela se envolveu com um negócio, chega uma parte que ela começa a levantar uma lebre assim de não, quem sabe é uma coisa de terror mesmo, tem muitas semelhanças do caso da Elisa Lam com Água Negra, aquele filme com a Jennifer Connelly, que assim, eles citam aquilo ali 10 minutos e depois esquecem completamente, mesmo para um episódio, e é complicado tu esquecer tão rápido para um episódio, para uma série de 4 episódios, não é uma coisa que tu vai... Tipo, lá adiante tu vai lembrar, opa, tinha aquele negócio lá. Não, é muito rápido para tu esquecer, assim. Pra no final das contas, eu sempre digo que spoiler de documentário não existe, tá? História real não é spoiler. Mas, enfim, de qualquer forma, um mini aviso de spoiler aqui. Não houve assassinato nenhum. O problema é que a guria sofria de bipolaridade, e aí tem surto, porque também às vezes as pessoas acham que a bipolaridade como doença é simplesmente tu uma hora tá de bom humor e outra hora tá de mau humor, e não, em alguns casos a coisa é muito mais séria do que pode parecer, assim, tem surto psicótico, tem alucinação. Sabe o que me lembrou na hora que começaram a falar dela, dos surtos? Um rápido parênteses aqui, me lembrou Homeland. Quando a Carrie tinha aqueles surtos e imaginava e tudo, e ela se colocava numa situação de perigo. Então, eu consegui relacionar muito de boa ali a questão da menina ter esses surtos e tal. Só que assim, o episódio te larga tudo isso, a série te larga tudo isso no final do último episódio. Então, tipo assim, na verdade não era nada disso, sabe? Na verdade era uma menina com uma doença
e que ela teve uma alucinação, muito provavelmente causou isso. Por que eu acho que tinha uma boa história ali? A história do hotel é boa, né? A história do hotel é boa. Eles começam fazendo isso, com a questão do hotel ser localizado ali no Skid Row, que é uma área delicada ali da cidade, onde jogaram as pessoas que seriam as excluídas da região ali, e que por isso, e não porque o hotel é mal assombrado, mas que tu coloca pessoas mais vulneráveis num ponto vulnerável da cidade, é meio que, não digo natural, mas a tendência é que ocorram mais crimes, a lógica situações de desespero, e por isso os suicídios, os crimes, as mortes, não porque o hotel é mal assombrado, mas porque é um local mais frágil e vulnerável. É a inversão, não é assim, o hotel só abriga loucos e assassinos. Não, o próprio perfil do hotel de ser um hotel de $1 à noite, não é que as pessoas vão lá e se tornam assassinos. Os assassinos vão para lá porque o hotel está numa região, como é que se diz, insalubre ali da... Finalmente eu descobri o sentido do nome da banda Skid Row. Depois de 30 anos. E acho que o hotel era uma boa história, e acho que os detetives da internet ali seria uma boa história. Como são em outro documentário, que depois a gente pode falar um pouco mais, da Netflix também, que é o Don't Fuck With Cats. Só que naquele lá, eles realmente ajudam a solucionar o crime. E nesse aí, eu não consigo dissociar do momento que a gente vive, assim, eles só são agentes da teoria da conspiração ali. É um monte de blogger e de youtuber, principalmente youtuber, querendo caçar clique, e aí eles começam a criar teorias malucas, porque eles... Chega um momento que todo youtuber sabe os termos que estão em ascensão, e provavelmente o termo da Elisa Lam dava mais acessos, dava mais cliques. Então qualquer um queria tirar sua beiradinha no crime ali, que não era um crime. Então começava a criar teorias estapafúrdias, assim, e baseadas em achismo, em puro achismo, sabe? Tem uma visão aqui, não, mas olha aqui, se tu olhar no quadro a quadro, o tempo foi reduzido e tem um sapato do lado, e não tinha nada, cara. Chega ao ponto que lá pelas tantas eles ficam desesperados para ter o resultado da perícia, porque a perícia vai mostrar que tem um crime. Até que a perícia mostra que não tinha sinais de crime, não tinha sinais de drogas, não tinha nada. Aí aparece um Zé Mané lá que diz assim, não, eu não confio na perícia. Mas quem é tu, Zé Mané? O cara fez a perícia, o cara é perito, fez a perícia e diz que não tem nada. Mas o Zé Mané da esquina diz que não, eu não confio. E aí eu não consigo não relacionar, vou fazer de novo um parênteses, como que a gente estava falando no começo ali, na história da Covid, por exemplo, sabe? Os médicos estão dizendo, tu tem que usar máscara, tu tem que se ficar isolado. Não, eu não acredito nisso, porque se eu comer agrião, o teor alcalino do agrião vai me salvar da Covid, mas o médico está dizendo que não e tu está dizendo que sim, porque a China é que começou isso. Então, assim, eu acho que tu fazer se tu fizesse um estudo muito mais profundo ali, uma abordagem maior sobre os detetives nesse caso ali, daria uma história muito melhor, sabe? A grosso modo, pra mim, ali tem umas pintas assim que, tipo, cara, não tem o que tu fazer da tua vida. O carequinha é aquele que disse que foi sei lá quantas vezes no hotel e ele pediu pra alguém filmar o túmulo da menina e botar a mão pra ele se sentir. Cara, get a life, né? Pelo amor de Deus, cara. E tanto que seria interessante o que eles fazem ali com o músico, né? Aí eles são super detetives, aí eles descobriram que não, quem matou a Elisa Lam foi um músico de death metal, porque ele faz letras violentas e ele esteve no hotel. Porra, heavy metal faz letras violentas desde sempre e seguidamente é punido por causa disso. Tem N exemplos de casos de gente que foi punida. Não, tu é satânico porque tu gosta de Iron Maiden. Mas essa é a questão mas essa é a questão da predisposição da teoria. Né? Exato. Quando tu vai no mais fácil. Não, e quando tu tem uma ideia pré-concebida ali, né, que a ideia era de que o negócio seria sobrenatural, pelo menos uma das teorias de que a história era sobrenatural, né? Tu tem um músico com uma imagem bebendo sangue, fazendo música sobre isso, a tendência natural é apontar os dedos pro cara, e o cara vamos prender o Ozzy, né? Estava hospedado.
Aí o cara foi hospedado num hotel, né? Mas isso aí... lembra... Vai. Só citando de passagem, que o outro documentário, um dos outros documentários que tem ali, que é a questão do estripador ali, que eles fazem a busca sobre um serial killer que está matando gente na Inglaterra nos anos 70 e 80, os caras também parte do pressuposto que é um assassino de prostituta, porque eles estão investigando um cara que seria o Jack, não digo a reencarnação, mas seria como se fosse o Jack o Estripador. Então, os caras estão procurando um assassino vitoriano na Inglaterra dos anos 70, ou seja, eles nunca iam achar o cara. Então, tu acaba colocando conceitos dentro de uma realidade que não existe ali, né? E o músico esse do Hotel Cecil meio que sofre com esse problema, assim. Isso a gente viu no Hotel Cecil, a gente vê nas questões da vacina, a gente vê nas questões do QAnon, a gente vê no VAR, né, do Campeonato Brasileiro, a gente vê em todas as teorias de conspirações que existem por aí. Mas as teorias de conspiração sempre existiram. Elas não são novas. A questão é do escopo hoje, que ela é muito maior, né? Eu não acho que isso vai acabar. Eu acho que renderia um estudo melhor sobre isso aí. Eu tava tentando me lembrar, não conseguia. Não vou dizer que eu me lembrei, porque eu dei o Google aqui enquanto o Márcio falava, que era o caso dos 3 de West Memphis. Também eram os meninos que pegaram pena de 18 anos por crimes também, porque existiam crimes satânicos no Arkansas. Não sabiam quem era, os guris vestiam camiseta de heavy metal, prenderam os guris por 18 anos, sabe? Então, e o que me impressiona é o seguinte, os caras se valem da alcunha de nós somos os super detetives da internet, nós vamos solucionar tudo, porque o cara estava no Hotel Cecil, o cara estava 1 ano antes, o músico, o mexicano ali, o cara não estava nem nos Estados Unidos na época do crime. E os super detetives da internet não conseguiram solucionar isso. Então, assim, concordo com o Márcio. Tinham 2 boas histórias ali. Acho que tem a história do hotel, renderia bem. A história dos investigadores da internet renderia bem. A própria história da Elisa, se contada de outra forma, também renderia legal. Mas... um seriado do saladão ali no é um imenso clickbait, assim, é um imenso caça-clique, assim. É isso aí, um clickbait. É um grande clickbait, infelizmente. Vamos aproveitar que tem um gancho ali nele, que não dá para dizer o protagonista, né, mas a figura marcante de outro seriado, que é o Night Stalker, também da Netflix, também 4 episódios. Ela aparece no Cecil, no Cena do Crime, que é o Richard Ramirez, que é o assassino, o serial killer do Night Stalker. Eles mostram ali que em dado momento ele se hospedou nesse hotel, só que no Night Stalker em si eles não falam nada disso, né? Em nenhum momento é citado o Cecil Hotel. Parêntese rápido. Mostra uma imagem do Cecil. Parêntese rápido. Mostra uma imagem do Cecil. Parêntese rápido e nerd, já vou fechar. Cecil Hotel está em GTA V. Eu vi depois do seriado, eu vi vários vídeos das pessoas indo na caixa d'água do hotel no GTA. Fecha parênteses. Night Stalker tem outra levada. Esse sim, ele investiga os crimes até chegar ao assassino. Night Stalker está no mesmo universo cinematográfico do Cecil Hotel, né? Exatamente. O Cecil Hotel Universe. É o CHU, né? Eu gostei bastante. Agora esse eu vou começar já elogiando. Eu gostei bastante do Night Stalker. Só que assim, eu acho ele um seriado pesado, assim. Fazia tempo que eu não vi um seriado tão pesado, assim, pelos crimes. Os crimes, eles são violentos ao extremo, assim. O cara era um serial killer... como é que eu vou dizer... Era um serial killer sem padrão, assim. Ele matava o que ele via pela frente, assim. Então, tem assassinatos de homens, mulheres, idosos, crianças. Ele abusava das crianças, ele abusava das mulheres, ele abusava de idosas. É de uma violência extrema, assim. Só que a investigação do seriado ali se dá de outra forma, um tanto quanto linear. Ele pega desde o começo e acho que eu falei que o Richard Ramirez não era o protagonista, porque me parece muito mais que os protagonistas ali são os 2 policiais. E isso eu acho legal, porque mostra também o lado
não é o lado caseiro deles, mas não é simplesmente a investigação por si só. Tu mostra o peso que a investigação tem naqueles caras ali, sem abrir mão da investigação por si só. É interessante os caminhos que ele vai te levando. Tem horas que tu pode pensar que o crime tá para cá, tá para lá, e ao mesmo tempo ele não deixa de contar essas histórias. Os dois policiais eram o Frank Salerno, muito nome de filme de serial killer mesmo, mas são nomes verdadeiros. Era o Frank Salerno e o Gil Carrillo, gordinho simpático ali do seriado. Eu acho que a ideia de pegar pelo lado policial, assim, tanto nesse e o do Estripador também é por aí, pela questão da investigação, eu acho que é uma ideia de tentar não glorificar. Assim. A gente teve com o Bundy muitos desses documentários que puxavam pela questão de tentar entender a mente do assassino e por que ele fez isso e tal, e que de certa forma em alguns momentos tu descamba para a glorificação dos tá aí o Charles Manson, né, que era... E eu acho que a ideia era desmistificar isso. Assim. Tanto que tu não sabe nem o que aconteceu com os caras depois, assim, eles não dizem, eu acho que nem no Night Stalker, nem no Estripador, o que aconteceu com eles após a prisão ali, né? O Night Stalker, ele morreu de câncer, foi, acho que Sim, bastante tempo depois. 2015, e o Estripador morreu de Covid no ano passado, por exemplo. Então, mas isso não é dito nos documentários, né? Então, eu acho que não, o Night Stalker, eles falam que ele morreu de câncer. Morreu de câncer, então eles citam no final. E eles chegam a citar eles chegam a citar... é uma coisa muito impactante. Sim, mas não dá. Sim, mas eles chegam a citar também o aspecto que os caras recebiam muita foto de mulher pelada se oferecendo. Tem um... De mulher. Tem um quê... Sim. Mas assim, eles não falam isso no sentido assim, pô, o cara era um assassino fodão, sabe? Olha aqui, sabe? Não tem um lado... O visual dele nas audiências... Aqui, o pentagrama desenhado na mão e tal. O visual dele nas audiências era de rockstar. Claro. Parecia o Jim Morrison. Mas o seriado não... O seriado mostra isso. Ele não glorifica isso. Ele não tem uma levada meio assim, tipo... Eu acho que o caso mais célebre nesse sentido é o Charles Manson, né? Que foi uma coisa assim, o cara é o líder da seita, mas ele é um líder carismático e tal. Eu acho que em nenhum momento o Night Stalker pinta o Richard Ramirez como alguém carismático. Ele pinta como alguém que está tentando ser carismático para tentar tirar proveito daquilo. É muito mais nesse sentido, assim. E eu não sei, não sei tu... Eu já vi vários seriados desses e nenhum eu fiquei com medo do cara. Nesse eu fiquei com medo, assim, a hora que aparece ele, quando ele olha direto pra câmera, cara, dá medo, assim, ele é o mal personificado, assim. Esse aí, ele tem uma característica, porque ele é grande, né, ele tem uma cara, o rosto dele é um rosto muito fino, muito magro, então ele tem uma cara de o olhar dele é mau, cara. O olhar dele é mau. Não é o serial killer que queria ficar famoso para ser estrela. Parece que ele queria matar e pronto. O que diferencia ele de outros serial killers, né? Porque a questão tanto do Bundy, que era um cara bonito, né? Quanto o do Estripador ali, que era um cara que era comum, era um cara que tu visse na rua, tu não olhava duas vezes para ele, é que essas pessoas são comuns, né? Embora tenha esse desvio, assim, né? Desvio de personalidade, são psicopatas, enfim, são pessoas que tu olha, tu vê na rua e tu não consegue identificar. Tu não tem como, não é um monstro que sai das sombras e vai te atacar, né? Que tu consegue olhar e tu olha na rua e fica com medo. Não é isso, são pessoas que passam por ti e tu não consegue identificar. Né? Então, tipo, e no caso o Richard Ramirez não, né? Tu conseguia olhar para ele e ver, opa, esse aí eu não vou chegar muito perto, sim. Mas ele não parecia ser um cara que, ao contrário de outros serial killers, como o próprio Ted Bundy, era o cara que buscava também fama, assim, cara. Olha, aquela coisa do tipo assim, os crimes são meu legado, os crimes são minha obra de arte, eu tenho um padrão. Esse cara, em algum momento, ele viu que ele estava famoso e começou a jogar com os jornais, sabe? Ele burro
burro ele não era. Mas os crimes dele, o fato de não ter padrão nenhum ali, acho que era a violência no seu estado mais puro, né? Mais do que fama, ele buscava violência, assim. E acho que isso o seriado mostra bem. E mostra a investigação num outro tempo, num tempo pré-internet, assim, que as notícias eram basicamente vazadas pela TV e tu sentia ali isso, por isso que eu acho legal a investigação policial ali, porque eles mostram que na real muitas das coisas que vazavam eram os outros policiais vazando para sacanear a investigação dos caras. E eles também não são muito mitificados no sentido de que, nossa, os caras resolveram tudo. Porque no final das contas, quem pegou o cara foi a polícia de São Francisco, não foram eles ali, né? Sim, assim, foi eles que descobriram o nome, divulgaram. E exatamente. Então, assim, eles são os protagonistas, mas eles não são os heróis da história, assim. Eles são meso-heróis, meso-vítimas da situação também, assim. Então, isso eu acho legal, assim, para mim, num documentário, o que conta é isso, assim. Talvez se fosse numa história ficcional, pode ser outra abordagem, mas num documentário, essa coisa de tu mostrar mais lados sempre me interessa mais. Márcio falou bastante aí do Estripador. Esse eu não vi, então fica mais contigo aí, Márcio. Esse é muito bom, eu gostei, talvez seja o que eu tenha mais gostado desses que a gente comentou aí, porque não só ele pega um serial killer que atuou durante quase 5 anos na Inglaterra, mas ele tem um perfil bem jornalístico mesmo, assim, com muito pouco encenação, assim, ele acaba se baseando mais tanto em imagens de arquivo, né, de gravações da época, como em gravações de entrevistas feitas atualmente com personagens que investigaram e com testemunhas do caso e descendentes de vítimas, né, filhos e parentes das vítimas, e ele mostra tudo que não se deve fazer numa investigação como essa, assim, de como a investigação foi mal feita pela polícia da Inglaterra na época, né, e que provavelmente foi um dos motivos pelo qual eles demoraram tanto para capturar o criminoso, que acabou sendo preso quase que por acaso, assim, no início dos anos 80, né, e mostra um pouco aquilo que eu comentei antes, de ser um cara basicamente comum, assim, que diferentemente do Night Stalker, que era um cara alto, grande, com um olhar maligno, assim, o Estripador não, era um personagem, um caminhoneiro comum, assim, que trabalhava numa empresa e que foi, segundo eles falam, entrevistado 9 vezes pela polícia, né, e os caras não conseguiram identificar ele como criminoso. Mas enfim, não vou dar muito spoiler, mas também são 4 episódios na mesma linha do Night Stalker, assim, quase os episódios mais ou menos o mesmo tempo de duração, assim, e vale muito a pena, assim, porque mostra também o período que a Inglaterra passava na época ali, que era um período de transformação social ali, de desemprego, né, e tudo isso acabava deixando as pessoas mais vulneráveis também e mais à mercê de crimes violentos como esse, assim. Eu fiquei curioso quando tu falou, até porque tu falou que é uma produção inglesa, né, que tem um outro estilo, por assim dizer, né, então fiquei bastante curioso, tô a fim de ver, mas na minha lista eu ainda tenho que ver o do Castor de Andrade, do Globoplay, que eu tô bastante curioso, também não vi nada ainda. Eu lembro de outro que eu vi foi no começo, nós estamos em 2000, já me perdi, né, o Covid me fez me perder no tempo, eu vi no começo de 2020, foi uma dica do meu primo, na verdade, do meu primo e da namorada dele, do Gugu e da Camille, que é Don't Fuck With Cats, também da Netflix, que aí sim é um lance de detetives da internet, mas eles realmente auxiliam quase resolvendo o caso, assim. Começa com um cara que começa a vazar vídeos dele matando gatinhos, e aí, de fato, as pessoas se revoltam e começam a ir atrás do cara, só que os caras começam a usar as ferramentas da internet a seu favor, assim, de pegar o fundo da gravação e tentar achar o que aquilo ali é parecido, o idioma, o som que aparece no fundo, assim. Aqueles caras ali são realmente detetives de internet, assim, tiro meu chapéu ali naquele caso. E é um caso que constrói também personagem, o cara é um bunda mole atrás de fama, assim, parece alguém que estaria no Blur lá dos anos 90, na banda, assim, o cara que poderia ser baixista do Blur, assim, nada... não tô dizendo que ninguém do Blur é assassino, tá? Nada disso. Mas, enfim. Eu curti bastante aquela série, mas eu acho que desse estilo, assim, de serial killers,
ou de criminosos, de coisas, porque eu ia falar serial killers, e aí no meio da frase eu pensei que não é serial killer, né? Mas é de assassinos igual. No caso, uma de não assassino, que acho que é a minha preferida, é Making a Murderer, né? Que talvez seja uma das mais famosas, que ali é uma outra levada, assim, de como uma investigação, como eu me lembrei quando o Márcio falou de como uma investigação pode ser errada, assim. Aquele caso, para mim, é o caso mais claro, assim. Quando eu falo que eu gosto muito da primeira temporada. A segunda, eu já acho que eles estão tentando espremer uma laranja de onde não tem mais suco, assim, né? Eu nem vi a segunda. Eu vi o primeiro episódio, porque assim, a primeira era impressionante. Tu via o primeiro episódio, era uma porrada, assim, todo episódio era um pontapé nos peitos, assim, e tu queria ver logo o segundo, assim, cara. A segunda eu vi a segunda temporada eu vi o primeiro episódio, achei meio, os caras estão forçando a barra, a advogada que apareceu, tu já vê também que se Pinta tá querendo fama, e enfim, nem terminei de ver, mas tem agora uma bem recente, mas aí não é seriado, é um filme. Eu tô tentando procurar aqui porque eu me esqueci. A Família Norte-Americana Criminal. Vamos fazer o seguinte, vamos misturar com as dicas da semana. O Márcio vai dando as dicas enquanto eu busco aqui o nome do filme. Então sobe a trilha e vamos fazer um misto essa semana. Tá, vai lá, Márcio, enquanto eu pesquiso aqui. Tá, a primeira dica daí para indo nessa linha de serial killer é um livro, O Demônio na Cidade Branca, do Erik Larson, que é, na verdade, um livro ficcional, mas que se baseia em histórias reais, né? Que junta a construção da Feira de Chicago de 1893, que foi uma grande feira, quase uma das maiores da época, assim, no final do século XIX, nos Estados Unidos, e junto com essa construção, e daí mostra todo o processo de construção da feira, como se foi, como a cidade ganhou a feira, todo o envolvimento que teve e toda a questão arquitetônica de construir esse mega projeto, e junto teve... nos arredores da feira atuava um dos, se não o primeiro serial killer da história americana, que é o H. Holmes, que alugou, se não me engano, comprou um motel ali perto, e durante, enquanto as pessoas passavam por essa feira, e claro, o fluxo de pessoas aumentou durante o período, ele cometia os seus crimes ali. Então é um livro bem interessante, bem legal, que eu já li faz uns 4, 5 anos, assim, e fica como dica para quem quiser entrar nesse universo, assim. E daí, para fugir um pouco também desse clima meio pesado, assim, vou dar uma... Eu não sei, eu sei que vocês fizeram um programa sobre filmes estrangeiros há pouco tempo, mas qualquer coisa a gente reforça. Aí a história é sobre a incrível história da Ilha das Rosas, que é um filme italiano que entrou na Netflix, é de 2020. É a história de um cara... Hã? Tu gostou? Eu achei curioso. Eu achei curioso, achei engraçadinho. Do cara que construiu uma ilha no meio do oceano. O que me chamou a atenção é... Vai, termina, depois eu falo. Não, pode falar. Não, eu achei ele bem mais ou menos, mas aí o que deu um ganhozinho nele no final é que eu descobri que a história é real. A história é real, pois é. A história é real. Curioso, né, da história. É maluco. O filme é engraçadinho, ele é meio ingênuo, assim, não é o filme que vai mudar a sua vida, mas é um filme curioso, engraçadinho, do cara que resolve construir uma ilha no meio do oceano e resolve pedir independência da Itália, né? E daí entra os trâmites legais lá na ONU e em outros institutos, outras entidades internacionais lá, e obviamente desperta a raiva do governo italiano, assim. E o pessoal vai para lá no meio do mar ali para fazer festa, né? E como não é regido por nenhuma lei internacional, acaba fazendo qualquer tipo de festa e consumindo qualquer tipo de conteúdo ali dentro, né? Mas daí, quando ele resolve emitir passaporte, emitir cidadania, obviamente o governo italiano não gosta. É uma história real, baseada, né, nessa tal ilha que o cara resolveu criar no final dos anos 60, e vale a pena dar uma conferida, porque eu não sabia dessa história, confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Não fazia ideia dessa história. Então, para
dar uma amenizada nesse clima pesado de mortes e crimes do nosso episódio. Fica aí a incrível história da Ilha das Rosas, para quem quiser conferir, dá para dar umas risadinhas. Tá, eu consegui achar o nome do filme aqui, é Cenas de um Homicídio, uma Família Vizinha. Também é um desses documentários que, quando estreou, ele estreou no final do ano, ali para segundo semestre do ano passado. Não tô dando ele como dica, tá? Tô dando ele como reforço ainda do nosso bloco principal. Não veja, eu tô falando, mas não ele é ok, assim, ele é melhor que o do Hotel Cecil e pior que todos esses outros que a gente falou, assim. Ele é bem, bem comum, assim. A investigação de um cara que matou a própria mulher e a filha e tal. Mas, enfim, era só para citar como esse tipo de produção sempre faz sucesso. Sobre dica da semana, se é para ficar um pouco nesse tema, eu sugiro um que aí não é documentário, entra no campo da ficção, mas que é um dos queridinhos aqui do C-Pop, que é o Mindhunter, né? Enfim, a gente já falou tantas vezes do Mindhunter. E fora isso também, vou amenizar, que nem o Márcio falou, que eu nem pensava em dar como dica. Eu cheguei ontem do jornal, tava cansado dessas histórias de Covid, o caramba 4. Disse, cara, eu quero simplesmente ver uma bobagem e foda-se, não precisa nem ser boa, só quero ver um negócio bem leve, assim. E aí eu fiquei catando ali nos streamings, não foi nem no streaming, foi no Now. Se bem que deve estar no Telecine, de qualquer forma. E eu vi um filme que eu queria ter visto há tempos por causa do trailer. Eu achei bobo, mas achei engraçado, que era aquele Bons Meninos, cara, que são três gurizinhos. Um deles é o mesmo guri do Quarto do Pânico. Não é Quarto do Pânico. O Quarto do Pânico é o do David Fincher, né? Qual é aquele outro que sequestram ele e a Brie Larson? Me fugiu agora. Acho que é o quarto só que ficou aqui no Brasil, né? Acho que sim. Enfim, ele é um daqueles gurizinhos. São três. Ele é uma mistura de. São três gurizinhos que querem aprender. Eles têm que ir numa festa lá e um deles está apaixonado por outra guriazinha e eles querem descobrir como é que se beija. É o Quarto de Jack. Quarto de Jack, exatamente. Então aquele guri tinha que ter ganho o Oscar naquele ano. Ele é muito bom naquele filme. Eu não tô falando de exageradamente. Aquele guri é muito bom. E aí ele acabou perdendo pro DiCaprio no pior ano do... DiCaprio é um puta ator, mas ganhou o Oscar pelo filme mais chato de todos, que é aquele do Urso. Filme chato pra caramba. Bueno, eu tava falando aqui, o nome do menino é o Jacob Tremblay. Ele é um dos três ali, eles têm que descobrir como é que se beija, e aí eles vão atrás, e aí um monte de aquelas chamadas da sessão da tarde, eles se envolvem em várias confusões. Só que assim, o filme ele é absurdamente politicamente incorreto, assim. Ele é da mesma turma, por isso que eu ia dizer, ele é uma mistura ele tem uma levada do Superbad misturada com o daquele... Não sei se você já viu, Márcio, Festa da Salsicha, que é a animação. Não, ainda não. Que é, assim, a coisa... vamos ver um desenho, assim. Se tu tá em casa e vai ver desenho com a família, não veja essa Festa da Salsicha. Festa da Salsicha é bem engraçado, mas é assim, o ápice do politicamente incorreto. Tem uma cena de suruba de salsichas que é um dos maiores absurdos, porém engraçados. Então esse filme tem a mesma levada, assim. Eles vão no quarto dos pais e acham um plug anal e acham que é um colar, até que um deles diz assim, mas isso aqui tá cheirando estranho, sabe? Esse é o tipo de humor do filme. Mas assim, eu tenho, depois que acabou, fiquei pensando assim, eu gostei do filme, achei legal, mas eu não sei qual é o público, porque de jeito nenhum apesar de ser protagonizado por crianças, de jeito nenhum é um filme para criança. Ao mesmo tempo eu não sei se ele é um filme meio bobo para adulto, assim, a menos que sejam para adultos bobos que nem eu, assim, que querem ver isso aí e se divertem. Então a minha dica boba, porém leve da semana é Bons Meninos. A outra dica é que sigam tomando todos os cuidados, aquela coisa que a gente já vem falando há mais tempo aqui, mas mais do que nunca agora. Se puder, fique em casa, usa máscara e tudo mais. Márcio, quer dar um último recado aí ou ficamos por aqui? É isso aí, ficamos por aí. Até a próxima semana. Todos quarentenados. Quem puder ficar quarentenado. Quem não puder, saia e volte rápido. Tá braba a coisa. Mas é isso. Até semana que vem. Um abraço e tchau.